Jeremias, capítulo 26. Jeremias escapa da morte. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes das cidades de Judá que vierem adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa de seus pecados. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei que lhes dei, e se não derem ouvidos a meus servos, os profetas, pois eu os enviei repetidamente para adverti-los, mas vocês não quiseram ouvir, então destruirei o templo, como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o atacaram e gritaram: vamos matá-lo! Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que este templo será destruído como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo ameaçava em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte, disseram. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra esta cidade. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se, contudo, vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que derramarão sangue inocente. Vocês, esta cidade e cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso, pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então, os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Então, alguns dos anciões do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: lembrem-se de quando Miqueias de Moresete profetizou durante o reinado de Zedequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos, o monte Sião será lavrado como um campo aberto, Jerusalém será transformada em ruínas, mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. E então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, também profetizava nessa época em nome do Senhor. E, como Jeremias, previu a mesma calamidade sobre a cidade e a nação. Quando o rei Jeoaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Urias, porém, soube do plano e, com medo, fugiu para o Egito. Então, o rei Jeoaquim enviou Eunatã, filho de Aquibor, e outros homens ao Egito para capturar Urias. Eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Jeoaquim. O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não o entregar à multidão para ser morto.
Jeremias capítulo 27. Jeremias usa um jugo de boi. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagens aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos embaixadores que vierem ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem a seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então, muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação, até que a Babilônia a conquiste. Não deem ouvidos a seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Depois repeti a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá: submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão. Por que vocês, seu povo, morreriam? Por que escolher guerra, fome e doença que o Senhor trará contra toda a nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhes dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviei esses profetas. Eles contam mentiras em meu nome, por isso expulsarei vocês desta terra. Todos vocês morrerão junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor: não deem ouvidos aos profetas que afirmam que, em breve, serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes deem ouvidos, submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar a destruição desta cidade inteira? Se de fato eles são profetas e transmitem mensagens do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze chamado Mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Jeremias, capítulo 28. Jeremias condena Hananias. Naquele mesmo ano, o 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Hananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre seu pescoço. Eu, o Senhor, falei. Jeremias respondeu a Hananias, diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor:
Amém. Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que Ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos e sempre advertiram a respeito de guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor. Então, o profeta Hananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e o quebrou em pedaços e disse novamente a todo o povo: assim diz o Senhor, assim como este jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de opressão de todas as nações que agora estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após o confronto com Hananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: vá e diga a Hananias, assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocou um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para serem escravas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Então Jeremias disse a Hananias: ouça, Hananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, você morrerá, sua vida chegará ao fim ainda este ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Hananias morreu. Jeremias, capítulo 29, uma carta para os exilados. O profeta Jeremias escreveu uma carta e as enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram a Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profetas para vocês na Babilônia, mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, fome e doença sobre eles e farei que sejam como figos ruins,
tão estragados que não servem para comer. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome e doença e os espalharei pelo mundo. Em todas as nações para onde eu os enviar, farei deles objeto de condenação, horror, desprezo e zombaria, pois não querem me ouvir, embora eu lhes tenha falado repetidamente por meio dos profetas que enviei. E vocês que estão no exílio também não deram ouvidos, diz o Senhor. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês exilados na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de seus profetas. Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maazéias, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão: que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre meu povo, cometeram adultério com a esposa de seu próximo e mentiram em meu nome, dizendo coisas que eu não havia ordenado. Eu sou testemunha disso, eu, o Senhor, falei. Mensagem para Semaías. O Senhor enviou esta mensagem a Semaías, o Neelamita. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, e enviou cópias para outros sacerdotes e para o povo em Jerusalém. Você escreveu: o Senhor o nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta. Por que, então, nada fez para deter Jeremias de Anatote, que finge ser profeta entre vocês? Jeremias enviou uma carta à Babilônia e previu que nosso exílio será longo. Disse: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu essa carta, deu-a para Jeremias. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: envie uma carta aberta a todos os exilados na Babilônia. Diga-lhes: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque ele profetizou a vocês sem que eu o tivesse enviado e os fez acreditar em suas mentiras. Castigarei a ele e a sua família. Nenhum de seus descendentes verá as coisas boas que farei por meu povo, pois ele os incitou a se rebelarem contra mim. Eu, o Senhor, falei.